Bem-vindas ao nosso espaço de conversa entre manas que viajam por lugares e ideias, espalhadas pelo Brasil e mundo para inspirar outras mulheres, porque assim a gente se cura e cura umas às outras. Oi, manas, se acheguem e bora viajar um pouco, porque a nossa convidada do dia já está aqui e é a Vivi. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Sou Nath Nômade, junto com a Mafer Teixeira, a gente criou esse projeto que chama Manas que Viajam, e toda semana a gente traz uma mana diferente para entrevistar e bater papo e trocar ideia e viajar. Bom, eu tenho um cabelo castanho escuro, tô com uma blusa colorida, atrás de mim tem um quadro, uma parede clara. A Vivi tá com uma blusa vermelha, um cabelo preso, óculos, sorridente, linda e maravilhosa. Vivi, pode se apresentar. Meu nome é Vivian, eu tive uma primeira experiência de viagem sozinha, ano passado, que coincidentemente foi quando eu conheci a Nath, lá em Belém, né? Na verdade, no Marajó, não foi nem em Belém. Ai, foi. E acho que eu tenho bastante a compartilhar, primeiro com relação a como foi a partida, como foi a chegada nesse primeiro lugar que eu fui, as viagens que eu fiz dentro da viagem, como foi viajar sendo mulher, sozinha, e todas essas questões que acho que interessam. Então, bora lá. Vivi, queria te agradecer por estar participando. Estou muito feliz, fiquei muito feliz que você aceitou de verdade. Gosto muito de você, adorei te conhecer lá na Ilha do Marajó. Falar nisso, é a segunda pessoa que vem que eu conheci do Marajó, a Dani, do Pegadas de uma Viagem, também eu conheci lá em Marajó, pra você ver coincidência. Acabei de Pois lembrar é. disso. Mana, eu vou começar com a pergunta clássica que a gente sempre faz para as manas. O que que você mais se orgulha de você mesma, principalmente enquanto mulher? Acho que da minha força de enfrentar novas situações, assim, de não ter, quer dizer, ter medo, né? E mesmo assim enfrentar. Às vezes não acreditar em mim e mesmo assim fazer. Ou então da força que eu tive para me tirar de situações de dificuldade, de sofrimento. Eu acho que a viagem foi um desses momentos em que eu me tirei de uma situação que eu estava em muito sofrimento, assim. Foi um passo de vida, assim, sabe? De não, eu não quero isso, eu quero viver, eu quero ser feliz e eu sei que existem outras realidades para mim. Então, Que acho que linda! foi, ultimamente, é o que eu tenho mais mergulhado, né? Foi um passo de coragem, foi um passo de querer viver, sabe? Ah, você pode dizer que só depois dessa viagem que você fez, você descobriu essa força que te habitava, assim, que te habita? Ah, eu tive certeza dela. Eu já a conhecia, mas às vezes eu duvidava. Eu acho que a viagem, ela me fez ver concretamente até onde eu era capaz de ir. E eu fui muito longe, porque eu fui de São Paulo até o Ceará, que é quase outro hemisfério, assim. Foi bastante, assim, para uma primeira vez. Que linda, que linda. Então, essa foi a sua primeira viagem sozinha? Grande viagem, sim. Claro, eu já tinha feito algumas viagens, tipo, eu moro em São Paulo, né? Já tinha ido em Guarujá, praia, algumas viagens assim, mas viagem de muitos dias, de comprar só passagem de ida e não saber o que ia acontecer depois, foi a primeira, assim. Tá, então vamos conversar um pouquinho sobre essa viagem. Conta como é que foi. Bom, eu estava há quase um ano e meio em um trabalho que era totalmente home office, em razão da pandemia, era um projeto que eu trabalhava que não era nem em São Paulo, a sede, os acontecimentos era em outro estado. Não comentei, mas acho importante falar também, eu sou advogada e eu não imaginava que ia ter oportunidades nesse sentido, de trabalho remoto, mas na verdade eu me surpreendi vendo que até tem muitas possibilidades assim para isso, não é a maioria, mas existem. E nesse um ano e meio eu trabalhava de casa e sempre tive vontade de viajar, mas nunca tinha tido esse estalo, nunca tinha virado essa chave para mim, tipo, por que eu tô trabalhando
da minha casa em São Paulo, quando eu posso estar trabalhando literalmente de qualquer lugar do mundo. Por que que eu tô olhando para prédio aqui, sei lá, sabe, passando mó perrengue para ir pro centro da cidade, quando eu posso, sei lá, morar na praia? E isso começou a crescer dentro de mim. Eu comecei a planejar a viagem em março, mas eu só fui realmente conseguir viajar em agosto. Porque, primeiro, que eu tinha essa questão de medo, segundo, porque eu também não sabia para onde ir exatamente. Então, eu fui perguntando para as pessoas quem poderia me indicar um lugar, porque eu queria um lugar que juntasse belezas naturais com estrutura, né? Que eu pudesse, sei lá, ir num bom restaurante se eu quisesse, ou, enfim, que tivesse uma internet massa, que eu não ia passar perrengue com o trabalho. E eu ainda não tinha arranjado o lugar ideal. Eu tinha pensado em Florianópolis, eu tinha pensado em, acho que era Itacaré, também tinha pensado. E Aham. uma outra sugestão que me deram, que foi o lugar para qual eu acabei indo, que foi Jericoacoara, no Ceará. E, e por indicação de uma amiga, tipo, perguntando assim o que ele achava. Ele, ah, não, tu tem que ir, tu tem que conhecer Jericoacoara, porque ele é italiano, ele acho que morou um ano e meio lá fazendo pizzas. E Que aí demais. ele indicou muito, assim, falei, bom, agosto, que foi a época que eu fui, tava muito frio, eu falei, não vou pro sul. Itacaré, eu não tinha ninguém que me fosse uma referência para mim lá, porque isso foi importante para minha primeira viagem. Eu ter como se fosse pelo menos alguém que eu tenho alguma ligação que eu pudesse pedir alguma ajuda se fosse necessário, sabe? Importante. Achei massa toda a construção que você fez. Vai, continua, continua. E aí, a primeira pessoa que eu conheci lá foi uma das meninas que estava no. Esse meu amigo, ele mora em Fortaleza, né? Mas ele vinha esporadicamente para São Paulo para dar cursos de pizza e tal. E aí, um dia ele me convidou para ir, eu fui e conheci uma moça que morava em Jericoacoara, que era advogada também. E ela falou: Não, eu moro lá há 2 anos e meio, você tem que ir, é muito legal. Isso me deu um gás, sabe? Tipo, olha, outra mulher que foi sozinha e tá lá, morando há 2 anos lá, poxa, diz que tem estrutura, acho que vale a pena conhecer. E aí eu acabei, a minha ideia era ficar um mês lá e ir descendo para conhecer a Chapada Diamantina na Bahia. E eu, sabe o que eu penso, às vezes, Nath, que a minha ideia era um pouco muito diferente do que eu faria hoje, se eu fosse planejar uma nova viagem. Aham. Porque como eu tinha essa questão do medo era forte assim para mim, eu tinha medo de me aventurar assim, então eu pensava em eu vou para Jeri, mas depois eu só vou passando em capitais, né? Eu vou ficando em grandes cidades e porque elas vão ter mais estrutura, vou me sentir um pouco mais segura. E assim que eu cheguei em Jericoacoara, a primeira grande cidade que eu fui depois, assim, foi só Belém. E eu, assim, ficava agoniada em Belém. Eu queria muito, tipo, meu Deus, quero ir para uma vila, quero sair daqui desse monte de gente, rua e maluquice, não quero. Então, foi um ponto que, olhando para trás, assim, eu me surpreendi. Tipo, nossa, por que que eu queria passar em capitais, assim, não faz sentido. Adoro. Que massa! Eu tive uma experiência em Jeri que fez parte do momento de vida no qual eu decidi virar nômade. Eu acho que eu não comentei disso ainda em nenhum lugar, vai ser a primeira vez que eu conto essa história, porque por algum motivo estava meio assim oculto na minha memória. Mas eu associei aqui com as datas, porque em 2015, e essa história eu sempre conto, eu tinha terminado um MBA, estava trabalhando como CLT numa empresa, e aí comecei a me sentir perdida e triste, assim. Comecei a buscar possibilidades novas, né? Porque é isso, a gente também não pode estacionar ali naquele sentimento, deixar aquilo te definir. Comecei a buscar alternativas. E aí eu tinha
não lembro exatamente quando foi que eu tirei férias nesse ano. E eu fui para Jeri com uma amiga. Passar coisa de 15 dias, assim, porque era férias do trabalho, né? Até então eu estava trabalhando bonitinho na empresa CLT. E lá eu vivi toda uma experiência, assim, de conhecer gente, vivi um romance com um cara, assim, que, né, tipo, Que era super todo errado. maluco Clássico da Jericoacoara. estrada. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não vou falar muito para não expor, e às vezes alguém pode saber quem que é, porque ele morou lá há muito tempo. Depois me fala. Não acho que ele tá lá mais agora quando você foi. Mas vivi todo um romance, e aí vivendo esse romance, eu falei, quero morar aqui, quero ter uma vida assim, de um lugar desse, nananana. Apaixonei com o lugar também. E voltei assim, meu Deus, tipo, querendo ficar, né? Voltei, mas querendo ficar. E aí eu me reconectei com essa história, falei, gente, essa história fez muita diferença no meu processo, porque justamente esse ano foi o ano que eu comecei a buscar alternativas e encontrei o nomadismo digital. Então foi quando eu descobri que isso existia, assim, pessoas que viajam trabalhando só com um notebook, trabalhando com alguma coisa online, no digital e tal, enfim. E aí eu tô achando muito massa. Foi até gostosinho lembrar disso, assim, lembrar das memórias que eu tive lá. Vivi, me conta uma coisa. A gente se conheceu na Ilha do Marajó. Como é que você foi parar de Jeri até lá no Pará? Acho que essa é uma das histórias mais loucas, assim. Eu tava, acho que umas 2 semanas já em Jeri. E, enfim, conheci um pessoal esse único contato que eu tinha lá, que era essa moça que fez o curso de pizza, ela me levou num um rolê de ver o nascer do sol nas canoas. Hum. Chama Geri Outrigger lá. E, enfim, lá eu conheci um amigo, fiz um amigo, mas achava que seria mais um contando os outros. Na verdade, eu até fui uma pessoa que eu olhei e falei, tipo, eu nem gostei dele, assim, logo de cara. Depois, a gente começou a ficar amigo e tal, e aí uma semana, era um sábado, assim, terceira semana que eu tava lá, eu falei, e aí, o que que vocês vão fazer hoje? Ele, eu tô indo viajar. Eu, beleza, boa viagem. Aí passou uns 5 minutos, ele, você não quer ir com a gente? A gente tá indo pro Maranhão. Aí, olha só, Eu amo. o nível de. Porque assim, eu conhecia ele, mas eu não conhecia direito nem ele, nem as pessoas com quem eu ia. Aí eu liguei para uma amiga minha lá de Jeri também, que também eu conhecia há 2 semanas. E falei, ô amiga, o que que você acha de fulano? Você acha que dá pra eu viajar com ele? Você acha seguro e tal? Ela, fulano? Mas vai de olho fechado, não sei o quê, vai embora, depois você volta, lá, 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 vai, aproveita. E fui, eu e mais 3 homens, todos quase que completamente desconhecidos. Alugamos um carro e fomos fazendo a Rota das Emoções, passando por Barra Grande, aí Delta do Parnaíba. Delta do Parnaíba é um dos dias mais incríveis da minha vida, assim, vale muito a pena, nossa, as dunas, o Delta, incrível. E a viagem terminaria em São Luís, né? E Hum. foi de lá que, enfim, a gente fez a travessia dos Lençóis também no Maranhão, 3 dias caminhando lá nos Lençóis. Foi assim, já foi muito incrível. Só que quando eu cheguei em São Luís, eu senti que meio que eu queria provar para mim mesma que eu era capaz de me virar sozinha e, sei lá, viajar como eu tinha planejado inicialmente, porque eu tava ficando em Jeri há algum tempo, assim. E como eu tinha topado essa viagem em cerca de 15 minutos, eu levei tudo que eu tinha. Não sei como eu fiz a mala mais rápida da minha vida. E quando eu tava em São Luís, eles voltaram, pegaram o carro que a gente tinha alugado e voltaram para Jeri. Só que eu não quis, eu quis seguir em frente. Aí eu peguei um ônibus para Belém. Foram acho que umas 15 horas de ônibus, talvez o ônibus mais desafiador da minha vida.
porque realmente eram umas estradas muito esburacadas, muito à noite, é, quente, tipo, um clima que eu estranhava. Paramos em lugares assim também muito, sabe, o clássico faroeste, assim, mas... Só que eu tava tão feliz, Nath, eu tava tão feliz porque eu sentia que eu tava justamente nesse sentimento de coragem, que eu tava, talvez pela primeira vez, fazendo algo por mim, sem me questionar. Tipo, eu queria e fui. Eu gostei do nome da Ilha do Marajó, foi isso. Eu não pesquisei antes, eu gostei do nome e eu falei, tá bom, eu já tô aqui, então eu vou. Ah, Aí cheguei, fiquei 2 dias em Belém, com pânico total da cidade. Nossa, eu não sei o que me deu, não, tipo, não aguentei ficar, ela não via a hora de sair dali e fui pro Marajó. E foi onde eu te conheci, mas pra mim tava sendo uma experiência muito marcante, assim. Eu acho que talvez você não tenha noção de quando a gente se conheceu, que eu estava assim, sei lá, em pleno desabrochar, eu acho que eu diria. eu não sei. Assim, eu tenho certeza absoluta que eu não tenho certeza do que você estava sentindo, porque é muito pessoal. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Aquele sábado que a gente foi na no carimbó, o carimbó tradicional da Ilha do Marajó, eu te vi colocando a saia que a gente pega emprestado para dançar e dançando de um jeito que eu nunca vi ninguém dançando se jogando daquele jeito. Eu fiquei tão emocionada, eu falei assim, gente, essa mana, ela é legal demais! E eu ficava te observando, assim, porque nem eu tive coragem de dançar daquele jeito. Tipo assim, eu sou meio tímida pra dançar e tal, essas coisas todas. E eu te via dançando, eu falei assim, ah, eu quero ser assim também, você não tava nem aí. Tá, tchique, tchique, tchique. Aquele carimbó é bom demais. Eu E falei, gente, que linda! que linda essa lembrança, Nath, porque pra mim foi muito especial também, tipo, de você falar disso, assim, até me emocionou, assim, porque Ah, foi um momento mesmo de me jogar e, tipo, não me importar muito com o que os outros estavam pensando. E de verdade, assim, não é só uma frase, sabe? De uhum. realmente só viver aquele momento. E daí, se alguém tava achando ridículo, e daí, se, sei lá, eu só tava curtindo muito me permitir dançar. E engraçado que dançar sempre foi uma coisa que falavam pra mim que eu não levava jeito, que eu não era boa, que eu não tinha ritmo. É incrível que depois disso, depois do carimbó, eu já estava no processo de aprender forró, por exemplo. Mas depois dessa experiência eu me soltei tão mais, eu acho, tipo, fiquei tão mais Oh, confiante, assim. Acho que a dança, nessa viagem toda, foi um elemento muito libertador, porque junto uma certa graciosidade, que eu não vou mentir que eu sempre gostei de ostentar um pouco isso, assim, com uma coisa que me divertia, que eu podia brincar e ajudar outras pessoas também, que às vezes eram. Hoje eu vejo, assim, uma situação de timidez ou que tem insegurança com os passos, esse tipo de coisa, eu já sinto que eu sou capaz de ajudá-las. E eu também sempre gostei muito de ajudar, então era massa, assim, sabe? Foi muito libertador, assim, esse momento. Até hoje é isso, me emociona lembrar. ai, tô até arrepiada aqui. E eu comprei uma saia, viu? Porque eu prometi pra mim Ai, mesma que eu ia sim, dançar aqui em São Paulo quando eu eu voltasse. lembro disso! Mana, eu acho, eu acredito, por experiências que eu já vivi dançando também, que o nosso corpo ele guarda umas memórias, né? E eu acho que o movimento da dança, ou outra atividade também, eu acho que qualquer tipo de movimento, até o próprio caminhar, né? Isso as culturas indígenas sempre falam muito, né, sobre o caminhar. Eu acho que esse movimento da dança, ele solta, ele libera memórias que estão no nosso próprio corpo. E eu acho que isso ajuda muito nessas libertações assim que a gente tem. Isso é muito lindo. Você falou, né, que você estava lá dançando e assim,
aquele momento nada importava, nem o que as pessoas iam dizer e tal. E a gente ouve muito, né? A gente escuta muita coisa. Tem as vozinhas na nossa cabeça e tem as vozinhas dos outros também. Nessa Exato. experiência sua, você ouviu alguma coisa assim que tentou te botar para baixo, ou então alguma coisa que te chamou a atenção, ou às vezes alguma coisa boa também que você escutou e te marcou muito? Acho que teve muitos altos e baixos também, Nath. Tipo, viajar não é só, você sabe, é tipo uma experiência incrível o tempo todo, assim. Mas mesmo quando era difícil, ainda assim era um difícil menos difícil do que a vida antes da viagem, assim. Teve muitos momentos desafiadores, assim. Eu acho que com relação à dança, por exemplo, eu me lembro de uma situação em Jeri que eu tava no comecinho, tinha acabado de voltar, acho que de Marajó. E também tava meio que ensaiando forró, assim. E aí eu lembro de um nativão lá que me largou no meio da dança. Falou que eu não sei, que não dançava com quem não sabia dançar. E me largou lá no meio da dança, assim. Eu fiquei tipo, nossa, amado. Por que isso? Mas assim, na hora nem me abalou tanto. Eu achei grosseiro e tal, mas eu falei, tô nem aí pra esse cara aí. E é engraçado que esse cara me encontrou na praia depois que eu morava lá. Acho que ele não sabia, acho que ele achava que eu era turista, não sei. Tipo assim, eu nunca mais E- vou ver ela mesmo? Exato. Aí ele veio me pedir desculpa. Acabou sendo uma pessoa que eu sempre dançava no forró. E que ele me ensinou muita coisa também. Só que essa primeira postura Ah, dele foi super, tipo, é isso, querendo. Me fez eu me sentir muito mal, assim, no primeiro momento, sabe? Então acontecem essas coisas, mas eu acho que ainda bem que eu não parei por isso, sabe? E eu acho que tem uma questão também, eu sentia que em algumas situações os homens estavam muito à vontade para falar coisas que pelo menos da bolha social que eu vivo aqui, eles não estariam tanto, sabe? Eu não sei se é uma questão também de bolha de classe social, por São Paulo ser uma cidade muito cosmopolita também, tipo, tá mais aberta a essas discussões relacionadas ao feminismo, esse tipo de coisa, mas foi difícil sobre esses aspectos lá também, sabe? Eu acho que não, de forma nenhuma, eu aterrorizaria nenhuma mulher sobre viajar, porque eu sei que esse temor já existe. Eu acho que a gente tem que ir independente disso. Mas que também algumas coisas são reais e que a gente precisa confiar no nosso instinto e também ler nas entrelinhas as coisas e se afastar às vezes. Não sei se você sente isso, Nath. sim, eu acho que para mim, por exemplo, tem muito a ver com a gente tá ligada no rolê, a Uhum. gente tá esperta, É, né? Porque é aquilo, assim, eu também não vou ficar me iludindo no sentido de agora eu sou corajosa, eu posso tudo, blá, puf, é. se joga, É bom, às vezes tem né? esses momentos, tem que Sim, ter. claro, tem que ter, mas assim, tá, eu sei, eu também vou me permitir pensar nas possibilidades, né? Uhum. Assim, e também vou observar o que está acontecendo em qualquer circunstância. E até mesmo a gente ter essa inteligência emocional, inteligência de força, inteligência espiritual, inteligência de tudo, de saber lidar com as situações, né? Igual você falou. Ai, sentir os caras muito à vontade para falar coisas que não são legais. Então, É, assim, como é que a gente também vai reagir a essas coisas que acontecem, né? Essa relação da coragem e do medo e da culpa e essas coisas todas que foram criadas, né? Que eu nem sei se eu posso chamar de sentimento, eu acho que é muito cultural, sabe? Será que a culpa, por exemplo, eu fui descobrir que em culturas indígenas nem existe essa palavra. Pecado está muito relacionado à culpa, né? Então, suspeito que é mais uma das grandes invenções cristãs. é. Mas, e o medo e a coragem é do mesmo jeito, né?
Que medo. Que medos são esses que a gente sente, né? Por que que a gente sente eles, né? O que que trava a gente e tal. E é isso, assim, a gente ter esses espaços de diálogo. Nossa, eu tô amando fazer esse projeto, por exemplo, e conversar com vocês, com outras manas que eu entrevistei e outras que eu vou entrevistar, como uma forma da gente falar desses assuntos que precisam ser ditos e compartilhar essas experiências. E eu senti, Nath, em muitas experiências, o quanto era importante, tipo, ouvir outras mulheres que estavam perto de mim, assim. Por exemplo, essa história que eu contei da viagem do Maranhão. Se eu pego e falo pra você, olha, eu tô indo viajar com três caras que eu não conheço, um carro que eles alugaram, não sei quando eu volto, não sei quem são, tipo, parece uma história muito absurda, né? Mas quando eu perguntei pra uma das meninas que morava lá sobre eles, ela falou pra mim, não, tipo, vai tranquila, pode confiar nessas pessoas. Agora, se ela tivesse falado qualquer coisa, um A pra mim de diferente, eu não iria, entendeu? Aham. Então, eu senti nessas minhas viagens, o quão importante era às vezes perguntar para uma outra mulher, porque às vezes já teve situações que eu perguntava para algum homem sobre alguma pessoa e ele me dava, sei lá, um parecer ok, favorável, assim. E depois eu ficava, gente, mas como é que fulano falou que X pessoa era razoável? Não tem como. Tipo, é uma sensibilidade e eu acho que as mulheres elas estão expostas a certas coisas que os homens não estão. Então eles não conseguem ver essa sutileza, não conseguem te orientar. Isso eu não quero aterrorizar ninguém. É pelo contrário, é tipo, vão viajar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Foi sem dúvida a melhor escolha da minha vida, eu acho. Mais do que a minha profissão, mais do que qualquer coisa. Foi ter ido embora no momento que eu quis ir embora. E se eu tivesse deixado o medo me dominar, assim, isso não teria acontecido. Então, não quero deixar ninguém com medo, sabe? Linda. Mesmo eu tendo, eu acho que já tinha 2 anos viajando, quando eu te conheci, você me inspirou. Eu acho que você Jura? vai inspirar outras mulheres também nesse episódio. Eu acho que a gente não vai aterrorizar, não. E é importante a gente observar que existem esses comportamentos masculinos e falar sobre isso, né? Uhum. Inclusive, homens que estiverem ouvindo, parem aí um pouquinho para pensar se vocês já notaram, pelo menos notaram alguma situação que algum amigo ou algum homem na rua fala alguma coisa para uma mulher com um tom um pouco desnecessário, para dizer o mínimo, que pode ir de desnecessário até opressor, e aí chega até no agressivo, né? Ah, Observem. E se tiver algum homem escutando que quiser comentar depois desse episódio, bora trocar uma ideia. Eu acho que vai ser interessante. Eu gostei. Eu gostei dessa lembrança, mana, porque rola demais. Mas, conversando com você sobre esse tema, eu lembrei que às vezes é, é um olhar que te oprime. Ou seja, o cara tá já acostumado a simplesmente no olhar te, te desarmar, te oprimir, assim, que nem quando você tá andando na rua e o cara olha e te olha daquele jeito, assim, daquele bem com jeito, falta sim. de respeito, né? Começa aí. Então, bora continuar a nossa luta, que um dia a gente vai mudar isso, né? Colhem mulheres, assim. Teve mulheres que eu senti que nessa trajetória reluziram pra mim, literalmente. Algumas eu vi reluzir, assim. Uma delas ficou minha amiga, assim, uma das minhas melhores amigas até hoje. Também tive homens que foram muito incríveis, que abriram muitas portas para mim. Inclusive lá em Jeri eu morava com um deles que foi também um super amigo, tipo, virou um irmão assim. Então também a gente pode se abrir e conhecer pessoas muito interessantes também. Que Também acho que massa. a gente às vezes aprender a dar limite também. Isso também é uma coisa que eu aprendi em viagem também, que não é tão simples quanto parece, pelo menos para mim não era. Botar limite pra mim também não, sabia? Eu É, já aceitei muita coisa, eu já quis agradar demais.
Uhum. todo mundo, quis servir demais e já me anulei demais, assim. Até hoje é uma coisa que eu tenho que ficar observando, Ah, vai e é. volta, sabe? Eu queria só voltar em uma coisa que você falou que é muito massa e que também fez parte de um processo para mim, que foi um processo de autoconhecimento, assim, que rolou comigo logo de cara, na primeira cidade que eu morei, que foi Itacaré. Olha É... só, por acaso onde que eu Aham, queria ir. você tava falando, eu fui lembrando. Eu fui para Itacaré com uma amiga, e quando eu tava lá com ela, a gente teve tipo uma discussão, assim, rolou uma parada muito forte sobre sororidade. Ela, ela me deu um puxão, sabe, assim, de orelha, do tipo, mana, sabe, a gente tem que estar junta, a gente tem que se apoiar, nós mulheres e tal. Fica, tipo assim, foi meio que fica esperta, sabe? Nesse sentido, assim, por conta de uma coisa que aconteceu lá que não vem ao caso, assim, agora. E eu fiquei, assim, com isso, esse negócio foi reverberando depois no meu caminho de uma forma muito incrível. Porque há muito tempo atrás, eu já fui de falar, há muito tempo atrás, que, por exemplo, mulher compete muito, que, por exemplo, trabalhar só com mulher é mó treta, porque mulher é muito criqui, é muito isso, é muito aquilo. Eu repetia, eu não vou nem falar o que eu falava direito, mas eu acho que você deve ter pegado a ideia, porque a gente já Sim, viu muita sim. mana falar isso. Quem nunca ouviu isso de alguém? Às vezes se produziu também. É isso, E é a a gente socialização que a gente é reproduz. acostumada. Exato, né? Essa educação machista que a gente teve e tal. E aí, aos pouquinhos, eu fui me reconectando com mulheres. E assim, o tanto que isso transformou a minha vida e o meu paradigma de vida mesmo. Então, essa outra coisa que você falou de tipo, colhem com mulheres, nossa, velho, é isso, sabe? Tipo, tem a sua tribo, se for humanas que viajam, se for independente do lugar que você tiver, né? Sempre busca se conectar com humanas, assim. Você foi uma das pessoas que me tocou também nessa viagem. Eu acho que você, a Lizzie, na viagem do Marajó, Tawane também, Tawane é o nome dela, Tawane, aham. são pessoas que me inspiraram de certa forma. Mesmo em Jeri também conheci várias meninas que eram nômades e que enfrentavam o que eu estava enfrentando há muitos anos já. Tipo, não era a primeira experiência delas. E isso me causava muita admiração e força de acreditar que era possível. E eu acho que essa viagem, com toda assim, né, se eu pudesse tirar uma, acho que a lição mais importante que eu tive dessa viagem como toda, de Jeri, Belém, Maranhão, depois voltar para Jericoacoara, é que eu podia me virar em qualquer lugar que eu estivesse, assim. Que eu não ia, primeiro, não ia morrer de fome, não ia ficar desabrigada. Aliás, olha que engraçado, quando eu tava indo para Belém, foi quando eu recebi a notícia de que a casa que eu locava em Jeri eu não ia poder mais locar. Então, eu literalmente fiquei desabrigada. Tipo, aconteceu o meu maior medo da vida. Eu fiquei sem teto, assim. E, sei lá, essa viagem me fez ver o quanto potencial a gente tem e não vê. Em muitas áreas que, pelo meio que a gente está, às vezes por estar condicionado a uma única realidade, como era o meu caso aqui morando em São Paulo, sempre tendo vivido aqui. Muitos dos meus talentos eu sentia que nunca eram reconhecidos aqui. E assim que eu me mudei para qualquer outro lugar, tipo, nossa, você sabe fazer tal coisa, nossa, que incrível, nossa, você sabe dançar, você sabe cozinhar, você sabe conversar com as pessoas, tipo, ser simpática, sabe? Tipo, coisas que, pelo menos, eu não sei se isso é uma vivência muito urbana, tipo, eu não sei se é uma vivência talvez de uma bolha que é muito, sei lá, o mercado é muito exigente. Eu não sei de onde isso vem, mas foi nesses lugares que eu sentia que eu tinha muito a oferecer. E aqui, às vezes, eu sentia que não, que essas habilidades que eu tinha não eram habilidades, sabe? Não eram dignas de um reconhecimento.
E nesses lugares era muito especial. Tipo, nossa, me ajuda com isso, faz isso, sabe? Então Que maravilhoso! me empoderou, falou, nossa, eu sou capaz de me virar em qualquer lugar. E muitas pessoas acho que também não veem esse potencial em si. Tipo, tem medo de, sei lá, ai, se eu ficar desempregado, ai, se, sei lá, eu ficar sem teto, que foi o que aconteceu comigo. Tipo, se isso acontecer, você vai se virar, porque você tem muitas ferramentas, o que às vezes a gente não consegue enxergar. Perfeita. Eu ia perguntar se você vê relação do autoconhecimento com a viagem, eu não vou nem perguntar, que já ficou óbvio. Exato. Eu ia te perguntar qual foi a cura mais marcante para você nessa viagem. Você também já falou. É, foi essa. Perfeita, muito. Sentir que eu Não, sou capaz, que eu sou forte, que eu sou uma sobrevivente, que nada pode me derrubar, assim, sabe? Sentir isso na pele. sentir isso na pele. A cada desafio, a cada adaptação, a cada problema. Ah, já aconteceu de tudo nesses 6 meses, de tudo. É isso, eu fiquei sem teto, eu fiquei desempregado, por motivos que não tinham nada a ver com a viagem, entendeu? Mas tudo aconteceu. E em todas as situações eu me virei, tipo, o momento que eu fiquei sem trabalho lá em Jeri, eu virei professora de surf. É, ainda trabalhava em algumas festas lá. Eu poderia ter me mantido lá com essas coisas que eram habilidades que eu nunca imaginei que eu teria, que eu desenvolvi lá. Lindo. Esse processo é maravilhoso. Exato. A E aí, gente se abrir, e é pelo simples fato da gente se abrir para conhecer coisas novas, para viver, para experimentar através da nossa própria vida, né? Através da gente, do nosso corpo, da gente estar ali experimentando coisas. É, e essa questão da habilidade é muito linda. Eu também, eu já trabalhei com limpeza, com bar, né? Tipo, fazer drink. E dentro desses processos todos, tem um assunto que a gente nunca deixa passar batido aqui no Manas que Viajam. Então eu já vou trazer ele logo, porque senão a gente vai ficar sem tempo para falar. Mas bora. tem que falar sobre os contatinhos, sobre os relacionamentos, sobre os afetos. Ai, Para Nath. você foi uma experiência muito nova, você falou que se jogou para aprender um monte de coisa. Como é que foi se relacionar nessa viagem? Saí daqui de São Paulo com o coração partidíssimo, assim. De um jeito que às vezes eu sentia que não era nem um ato de coragem o que eu tava fazendo, era um ato de sobrevivência, sem brincadeira, de tão assim machucada que eu tava. Tipo, eu sentia que eu precisava me retirar, assim. E quando eu cheguei em engenharia, acho que primeiro eu falei disso das habilidades, de outras habilidades que eram reconhecidas, eu acho que nesse campo amoroso também veio isso. Eu vi o quanto eu era, tipo, uma mulher muito interessante e muito bonita, ainda que pelo olhar do outro, sabe? Tipo, ainda que pelo reconhecimento de outros. Mas Uhum. que é isso, não era um ficante X que tinha o poder de fazer eu me sentir mal daquele jeito, sabe? Não era a única pessoa no mundo que ia se interessar por mim, não era, a minha única possibilidade de ser feliz. E como existiam outras pessoas que viam esse brilho que, de certa forma, eu reconhecia em mim, mas que como às vezes eu era tão, sei lá, me sentia tão desimportante para essa pessoa, eu não conseguia reconhecer. Eu falava assim, será que é isso mesmo? Será que eu sou tão importante, especial e digna de amor, né? Quanto eu penso que eu sou? Porque esse cara não me dá atenção. E acho que também me abri. Eu sempre fui bissexual, mas eu nunca tinha tido uma experiência de ter um relacionamento assim com uma menina, assim. E foi uma pessoa que me marcou muito também. E acho que é isso que eu posso falar, Nath. Eu acho muito interessante isso que você falou da gente se relacionando, descobrir coisas sobre a gente, porque é isso, né? Essa é a base. A gente se relaciona
e acaba aprendendo um monte de coisa sobre a gente mesmo. O que a gente vai fazer sobre isso que a gente vê já é outra história, né? É, Porque são os espelhos. Aí, beleza, enquanto a pessoa tá vendo coisa linda na gente, tá tudo maravilhoso. Mas pode uhum, acontecer também da pessoa ver um outro lado, ou refletir na pessoa uma coisa que você, às vezes, pode estar descobrindo sobre você mesma, né? sim, Eu fico meio ligada nesse movimento aí também. Mas que foram coisas totalmente. que eu aprendi relacionando por aí. Nossa, Nath, muito, muito incrível você tocar nesse ponto, porque foi um dos aprendizados também. A questão é a gente olhar para isso e entender o que a gente está sentindo, né? E fazer daquilo ali um aprendizado para crescer. E eu ia falar uma coisa. Ah, lembrei! Enquanto você estava contando essa história, eu lembrei da gente deitada na rede, lá naquela praia, depois que atravessa Joanes, lá na Ilha de Marajó do outro lado, e aí tava tocando aqueles brega. Nath, Muito bom aquela rádio. esse momento ficou guardado no meu coração. Foi muito especial e tipo, Foi muito. dava pra sentir que era muito especial ali mesmo. Mano, eu fiquei tentando lembrar a música que tocou. Eu salvei essa música. Depois Você eu te salvou mando. essa Sim. música? Me manda, porque eu quero muito. Eu vou colocar ela na descrição da nossa entrevista, porque aquela música é muito sensacional. E a gente Sensacional. conversando E eu sobre ainda tudo isso, tava né? nesse processo todo. Tipo, setembro fazia um mês e meio que eu tinha vindo embora de São Paulo. Então era muito recente Muito tudo. recente. E a gente tá falando de momentos, eu acho que tem uma coisa que eu queria passar, uma coisa que eu queria. Não sei nem se é possível passar uma experiência só pela fala, sinceramente, eu já não sei mais. Mas que as viagens, elas me ensinaram na prática o valor dos momentos, porque você tá na estrada, você tá viajando, você tem aquele momento com aquela pessoa, naquele lugar. E é possível que isso não se repita. Tipo, Nath, quando a gente vai estar no Marajó de novo, sabe? Primeiro, a gente precisa se ver. Eu acho que a gente ainda vai se ver em algum momento dessa vida. Mas tem Também pessoas acho. que você não vai ver mais, nunca mais. Tipo, é aquele momento que você tem com ela. E eu acho que dá a sensação de que toda vez tudo pode ser a única e tudo pode ser a última. E acho que, querendo ou não, eu queria mostrar isso para as pessoas com quem eu convivia aqui em São Paulo. Tipo, você tá me vendo agora, mas pode ser a última vez. E sempre pode ser a última vez. Não só porque a gente pode sumir, viajar e sei lá, mas porque a vida é finita, sabe? E a gente vive de momentos. Perfeita! Você já deixou uma mensagem maravilhosa para as manas, que eu acho que a gente podia encerrar o nosso papo tão emotivo e tão sincero dessa forma, porque eu acho que você trouxe a mensagem assim para fechar de um jeito lindo. Quando eu comecei a despertar para minha vida nômade, eu li aquele livro O Poder do Agora. E com esse livro, ele me ajudou muito a viver mais o presente, né? E tá aqui, assim, tá aqui. Depois de um tempo, e depois de fazer passar por alguns lugares e ter mais um pouquinho de experiência, eu comecei a viver no passado. Mas não porque eu estava vivendo no que passou, é porque o agora, ele passa tão rápido que já foi. Uhum. Sabe assim? O presente, claro, a gente tem que estar presente, a gente tem que ter presença em tudo que a gente faz. Mas depois eu entendi também que é isso. Vive, vive como se tudo fosse acabar no próximo segundo, porque o próximo segundo passa, sabe assim? O presente ele passa, ele já vira passado agora. Esse momento que a gente está tendo aqui agora, ele já virou passado, enquanto Sim. ele está acontecendo. Então, eu acho que a gente deixar essa mensagem final, dentre muitas que rolaram nessa conversa nossa, vai ser muito especial e um convite para todas as manas viverem esses momentos que estão aí à disposição para a gente viver e a gente só tem que
se apropriar. Lá no meu Instagram, eu não sei se você já observou, a minha bio tá assim: compartilho momentos nômades, mas não é sobre viajar. Essa coisa do momento, para mim, eu não lembro exatamente como, mas também foi um insight, foi uma luzinha que acendeu. E aí eu deixo nos destaques, momento, 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 momento. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: Nossa, mas você não vai nem mudar o nome das bolinhas ou então colocar os lugares? Eu falei: eu não tô, como é que fala? Não tô querendo mostrar os meus checks, não. São Uhum. momentos. Tá cheio de momento lá. Ah, Se eu você peguei quiser, essa vai lá ver os referência, Nath, meus. eu peguei, hein? É isso, mano. É isso. Eu acho que sempre a gente ouve isso, né? Tipo, isso é um ensinamento meio que recorrente, que tipo, a gente só tem esse momento, tipo, vive o agora. É um ensinamento recorrente, mas quando você vive isso, e para mim, a experiência da viagem longa foi essencial para isso. É completamente diferente, porque quando você vive em algum lugar para sempre, você tem a sensação de que essas pessoas vão estar sempre disponíveis, esses lugares vão estar sempre disponíveis. Aí você fica, pelo menos, aqui a minha vida é assim, em São Paulo, assim, tipo, os amigos, ai, hoje não dá, vamos amanhã, ai, não sei o que lá, e aí desmarca de última hora e fica com essas enrolação, sabe? E eu fico tipo, gente, pode ser a última vez, sabe? A gente nunca sabe o que que vai acontecer. Parem de enrolar para estar juntos, parem de enrolar para viver as coisas. Essa acho que é a dimensão que me deu. Não vamos perder mais tempo. Pode ser isso, né? Uhum. Eu Mas acho que a não no gente pode sentido, sabe, não nesse de sentido. produtividade. Não. É É no no sentido sentido de de. viver, né? De estar viva, de se sentir feliz, de aproveitar os momentos, né? É simplesmente isso. Sim. Mano, eu Ai, que amei! saudade. Tocou meu coraçãozinho! Você tocou meu Adorei a nossa coração, Nath. conversa. Nossa, Você botou cada... um sonho no meu coração. Ah, Verdade. Você e tantas pessoas com que eu conheci nessas viagens. E eu, se eu puder, eu quero botar esse sonho no coração das pessoas também, assim. acabou de botar. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir essa entrevista vai ficar muito inspirado, porque... Não, eu curti demais. Eu curti muito. Foi lindo. Adorei, adorei. Já adoro você, já desde o dia que a gente se conheceu, todas as risadas que a gente deu. Nossa, foi muito massa. Pois é. O rolê do açaí atravessando o rio, nossos papos na rede. Vou botar depois aqui a música para todo mundo ouvir, que vocês vão assim ver a profundidade dessa música. Incrível. Tem que botar com a foto do lugar também, para sentir o clima, assim. Que é Ai, muito único. sim, Eu tenho também, tenho. eu te passo. Perfeita. Você quer deixar algum contato, um arroba ou falar de algum projeto pessoal seu? Sim, eu quero deixar meu Instagram, arroba Vivian Barion, Vivian com N e Barion com N também. E dizer que eu tô muito aberta para esse papo de viagem, tipo, outras mulheres que eu puder ajudar com a minha experiência, com forma de planejar, ou às vezes, eu preciso de algum contato, porque para mim foi importante, por exemplo, eu ter o contato de alguém em algum lugar, para se acontecer alguma coisa, eu ter algum tipo de ajuda, assim. Então, realmente estou super aberto para conversar e poder ajudar. Adoro conhecer gente também. E gente que tá nesse espírito. Não gente que, ai, vamos ver se dá para ver. Não, gente que, ó, eu só quero me planejar, me ajuda. Eu quero, sabe? Eu gosto. Eu sou do bora, bora também. Bora, bora, é. Mano, se alguém precisar processar alguém, entre em contato também com a advogada Vivian, Sim. É consultoria jurídica, verdade. consultoria jurídica para Principalmente advogada viajeira. tretas de imóveis, estamos aí. Uou! Quem olha essa carinha aí, ó, nem imagina que a bicha é. Ai, muito bom. Tô muito feliz com o nosso papo. Bom, só para dar o recado final, esse episódio vai estar disponível no nosso canal oficial do Manas que Viajam, que é no Spotify. Mas eu também estou disponibilizando esse vídeo
no meu canal do YouTube, que é Nath Nômade, Manas que Viajam, e tô trabalhando o Substrack com uns textões sobre cada episódio também. Lá no Substrack a gente disponibiliza o vídeo e é como se fosse um registro de blog que eu tô fazendo sobre cada entrevista. Com o tempo, eu quero convidar mais pessoas para se inscreverem lá no Substrack, porque eu vou começar a postar um conteúdo exclusivo para quem é assinante. É uma assinatura mensal ou anual, tem as duas opções, bem baratinha para quem tiver a fim de apoiar. Vamos receber com o maior amor do mundo. E dá uma olhadinha depois, fica o convite aí para vocês, tá? Mana, muito obrigada. Queria te Eu agradeço, agradecer Nath. mais uma vez. Eu tô aqui, assim, tipo, explodindo de amor, com muita alegria, porque foi muito nutritiva nessa conversa. Eu acho que a galera vai conseguir sentir de onde estiver ouvindo tudo isso que a gente falou. Com certeza, tomara que sim. Porque é isso, eu tento passar essa energia, tipo, para todas as pessoas com quem eu converso sobre isso, que valeu muito a pena e que às vezes a gente vai com medo mesmo e vai sem, sei lá, tanto. Tenta planejar, mas vai tudo no sentido contrário e mesmo assim é muito bom. Nossa, se a gente for começar a falar de planejamento, já vai outro episódio aqui agora. Chega, 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 senão Chega, nosso papo chega. vai ser sem fim. Muito obrigada, mana. Um beijo. Um beijo, Nath.